Mandetta, o senhor tem até 25 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, nobres deputados. Ocupo essa tribuna hoje para esclarecer, chamar a atenção, mostrar todos os equívocos históricos, equívocos religiosos, equívocos ministeriais, equívocos das forças policiais, equívocos dos proprietários, equívocos que se sucedem nesta crônica da tragédia anunciada, que foi a morte do índio Osiel no processo indígena de demarcação no meu Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, meu caro deputado Akira Otsubo, nós que somos representantes daquele pedaço de terra conquistado pelo Brasil na Guerra do Paraguai, único estado pelo qual muitos brasileiros deram a sua vida, quando no ano que vem completaremos 150 anos do início daquela guerra. Quando as pessoas falam Mato Grosso do Sul, não se lembram, não imaginam o quanto a ocupação do solo daquele estado foi organizada exatamente em função deste episódio traumático que foi o final da Guerra do Paraguai. Naquele momento, Barão do Rio Branco foi decretado, nomeado como interventor no Paraguai. A proposta da Argentina, deputado Quartiero, era que o Paraguai deixasse de existir como nação e que o Rio Paraguai fosse um marco, a banda oriental fosse da Argentina, a banda ocidental fosse brasileira. Como o Brasil não tinha interesse de ter uma Argentina tão grande que chegasse até a divisa com a Bolívia, no Rio Pilcomayo, fez-se então um conceito chamado Utiposidetes, aonde os países vizinhos do Paraguai que demonstrassem a sua presença teriam reconhecido como limite territorial tácito. Com isso, o sul do Mato Grosso de então demonstrou pela presença de brasileiros que haviam sido prisioneiros de guerra, como Dona Senhorinha Barbosa, o ponto mais ao sul do estado de Mato Grosso. E como se falava a língua portuguesa por aquelas pessoas, então ali foi decretado como Brasil. Paralelo a essa questão das divisas, Solano Lopes, quando invadiu o Brasil pelo sul de Mato Grosso, ele passou as terras para o nome da sua esposa Elisa Lynch, que quando termina a guerra contrata Rui Barbosa como seu advogado e toca uma questão contra o Império requisitando as terras do sul de Mato Grosso. Ela perde a questão e aquelas terras passam a ser devolutas e manda-se que o batalhão de engenharia do Exército demarque do município de Coxim até o sul de Mato Grosso e faça o mapa e coloque os marcos da fronteira. Por isso que a fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai é uma fronteira seca, não feita por acidentes naturais, não é feita por rios. Por isso que estas matrículas todas foram sendo concedidas para os brasileiros que para lá se dirigiram, todas elas dentro de uma ordem muito bem estabelecida. O indigenista desta operação do Exército Brasileiro foi Rondon. Rondon apontou: aqui são os índios caiuás, aqui são os terenas, mostrou as 6 bacias indígenas, sendo que uma delas, deputada Cida, era a dos índios Caduel ou Guaicurus, e a eles, como lutaram a favor do Brasil na Guerra do Paraguai, foi dado meia sesmaria, 350 mil hectares, hoje, campo dos índios, e que ficaram muito bem estabelecidos. Os índios Guarani, que estavam ao lado, exatamente na área de território que seria do Paraguai e que o Brasil anexou ao território brasileiro, eles lutaram a favor do Paraguai. A eles não foi feita demarcação. Quando
a companhia Mate da Laranjeira, que faz o primeiro ciclo econômico daquele estado, foi estabelecida é exatamente na região de Ponta Porã, Aral Moreira, Antônio João, utilizando o ciclo econômico da erva mate e povoando de brasileiros, obrigando a todos a falarem a língua portuguesa como nosso instrumento cultural de ocupação daquele espaço. Nesse momento em que estamos nos estertores do Império, no final de 1880, é que os títulos começam a ser entregues para os colonos brasileiros. Famílias de Minas, como José Antônio Pereira, que funda o Arraiá de Campo Grande, famílias do estado do Paraná, famílias do estado do Rio Grande do Sul, que são convidados a virem para o então estado do Mato Grosso para colonizá-lo. E os títulos vão sendo dados pela União em cima de uma matrícula perfeita, com os cartórios, que são autarquias, perfeitamente funcionando. Mato Grosso do Sul não tem problema de grilagem. Mato Grosso do Sul não tem problema de poceiros. O que ela teve foi que em cada uma das revoltas que ocorreram na República, o presidente mandava os seus correligionários ocuparem mais um pouco o solo de Mato Grosso, principalmente no sul do estado, terras férteis. Em 1932, nós tivemos a Revolução Constitucionalista de 32. O Mato Grosso se dividiu ao meio, deputado Caiado. Nós, do sul de Mato Grosso, diferente de Cuiabá, nós apoiamos uma revolução constitucionalista contra Getúlio. Nós mandamos tropas para lutar junto de São Paulo, para defender uma constituinte. E declaramos independência de Cuiabá. Definimos que Campo Grande era a capital e colocamos o nome de Estado de Maracaju, com Vespasiano Barbosa Martins como governador daquele estado. Nós perdemos essa Revolução de 32 para Getúlio. Getúlio, então, decide implantar o getulismo no sul de Mato Grosso e risca todas as terras que a União dispunha, basicamente terras ocupadas por índios, e manda para lá os colonos do lenço vermelho no pescoço, e cria a colônia agrária de Dourados, cria a colônia do Vale do Ivinhema, cria uma série de áreas para que a produção agrícola aumentasse e ao mesmo tempo se ocupasse aquele estado com o getulismo, com a política de ocupação. É uma nova safra de títulos, todos eles da União, os títulos dados por Dom Pedro, os títulos dados na Primeira República, na República Velha, os títulos dados por Getúlio, todos eles títulos que as pessoas receberam, os originários, a convite desta força chamada União, essa força chamada Brasil, que queria ocupar terras férteis para produzir alimentos para os filhos desta nação brasileira. No momento em que as pessoas acreditaram no convite da União e que foram e que receberam os títulos, segundos, terceiros, quartos, quintos de boa fé adquiriram esses títulos. Esses títulos tiveram transmissão hereditária, tiveram compra, venda, permuta, todos eles registrados nos cartórios, autarquias do governo, que cobrou imposto, que cobrou ITBI, que reconheceu os limites. Nos anos 60, a abertura da fronteira agrícola do centro-oeste brasileiro. Todo o centro-oeste brasileiro recebeu incentivos para que as pessoas fossem para Mato Grosso, para Goiás, para Mato Grosso do Sul, para Rondônia, para o Acre, para fazer com que a produção agrícola brasileira pudesse sair das suas acanhadas possibilidades produtivas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e passássemos a ser o celeiro do mundo, construído com o suor de Mato Grosso do Sul, de pessoas que foram para lá trabalhar,
criar os seus filhos dentro da ordem, dentro da lei, dentro daquilo que nós entendemos como civilização. Deputado Mandetta, me permite a parte? Pois não, deputado Akira. Muito bem. Deputado Mandetta, não só quero me associar ao seu pronunciamento, que é muito oportuno e é muito importante, e Vossa Excelência realmente está contando com detalhes, com histórias, né, do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. E é muito oportuno, até porque Vossa Excelência tem conhecimento de que agora, dia 14, sexta-feira, nós teremos talvez a maior marcha dos produtores solicitando uma posição firme do governo para acabar, né, com esse impasse que traz preocupação, que traz desordem acima de tudo, né, e Vossa Excelência sabe muito bem que é uma perturbação que prejudica não só o nosso estado de Mato Grosso do Sul, não só os produtores, não só os índios, mas sobretudo acaba prejudicando o desenvolvimento do nosso estado. Então, não só nós queremos apoiar o seu pronunciamento, mas nós esperamos que tenha uma decisão firme, né, com a autoridade do governo federal, que tem autoridade para resolver esse impasse de uma vez para sempre. Muito obrigado, deputado Akira. Terminando a linha de ocupação dos anos 60, abertura da fronteira agrícola, nós vimos cada vez em que se falava, vamos produzir mais, vamos abrir o Mato Grosso do Sul, vamos, sempre a convite do governo federal, sempre com títulos emitidos pelo governo, sempre com as pessoas indo para lá para construir os seus sonhos por encantamentos dos diferentes governos. Chegamos à Constituição de 88, deputado Caiado, e nós tivemos nessa casa, pelo que fui reler nos anais da Constituinte, uma discussão ideológica sobre o uso da terra, que Vossa Excelência participou ativamente, aonde de um lado havia um conceito de que a terra não seria considerada uma propriedade privada, calcada em estudos muitas vezes baseados em regimes socialistas de exclusão, e do outro lado um grupo de constituintes pensando sim que a propriedade privada teria que ser respeitada. Prevaleceu expressamente no texto constitucional que a terra deve ter sim o seu uso, deve sim cumprir a sua função, porém, se a União que a titulou, que deu à pessoa a propriedade, entendesse que ela não fosse produtiva, ela indenizaria a terra nua e as benfeitorias. Tirando situações em que a pessoa está fazendo uso da terra para uso de cultivo de drogas, em todas as outras se respeita o princípio da propriedade e se indeniza a terra nua e as benfeitorias. Porém, no capítulo dos indígenas, houve um entendimento pelo Constituinte de que, se a terra indígena fosse, esta terra teria que servir para suportar a sua tradição cultural, não seria expropriado. Porém, a discussão era, por exemplo, no Parque Nacional do Xingu, terra tradicionalmente indígena, terra delimitada, um branco eventualmente invade ou casa com uma índia, a índia falece, o branco está lá dentro e requisita um uso capião. A Constituição veio para proteger a terra do índio, da União. A Constituição não veio para proteger esbulho, ela não veio para humilhar o brasileiro que recolheu o seu imposto, que viveu sobre a lei, que foi como um pioneiro, amante da terra, fecundar a terra. A Constituição, ela não retirou do brasileiro que está no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, o direito de ser proprietário do lote de terra no Vale do Anhangabaú, nem de Ipanema, nem de Copacabana,
e nem da Fazenda Buriti. A Constituição não o fez. Se utilizando da dubiedade do artigo, inicia o movimento novamente ideológico de retirar a terra e dar a terra sem pagar nenhum tipo de indenização. Construído dentro da Igreja Católica, dentro do Conselho Indigenista Missionário, que tem como missão, desde que aqui aportou da Companhia de Jesus, os jesuítas, e fizeram aquela epopeia no estado de São Paulo com os tamoios, desde aquela época que a igreja entende ser a sua missão proteger, embora no mais das vezes ela tenha ajudado a dizimar muitas nações indígenas. Quando estes mesmos estudos passaram a ser feitos pela FUNAI, fez a igreja e o governo Fernando Henrique Cardoso baixou esse decreto pelo ministro Nelson Jobim, dando à FUNAI, e exclusivamente à FUNAI, a competência de fazer o estudo antropológico para saber se determinada terra é indígena ou não. Basta que um índio diga: esta terra foi dos meus antepassados, que se inicia o processo de estudo. Esse processo é feito no âmbito da FUNAI, o proprietário não pode impedi-lo judicialmente. Se ele discordar, ele tem que contratar um antropólogo para questionar no âmbito da própria FUNAI. Nunca ninguém conseguiu reverter um laudo dentro da FUNAI. A FUNAI manda para o Ministério da Justiça. O grupo que analisa é todo ele instrumentalizado pela igreja. Dentro do Ministério da Justiça, o ministro recebe os pareceres para homologar, homologa. Quando homologa, esse estudo vai para a Casa Civil. A Casa Civil, refém deste assunto, passa esse assunto e a presidente da República assina a demarcação sob pressão do Judiciário, sob pressão do Ministério Público, sob pressão da Igreja e sob a pressão dos grupos internacionais que estão muitas vezes atrás de interesses escusos, fazendo pressão sobre o governo brasileiro e constrangindo, trazendo o governo brasileiro de joelhos sobre o pretenso argumento de cuidado de povos indígenas. Isto já foi longe demais. Isto vem se traduzindo em uma série de ações que tensionam o clima no campo. Esperamos a julgamento de Raposa Serra do Sol. Feito, lá vieram as condicionantes, 18 condicionantes, para se demarcar uma determinada terra como indígena. Um lado comemorou, o outro lado não. Porque uma das condicionantes, deputado Reinaldo Zambuja, era de que somente terras, na data da publicação da Constituição, 5 de outubro de 88, pudessem ser passíveis de demarcação. Isso desagradou. Entraram com embargos declaratórios nessa ação e pressionam o Supremo para que não julgue, para que dê tempo de fazer desse país uma grande praça de conflito judicial, para não deixar que a ação da Raposa Serra do Sol seja vinculante. Não sendo vinculante, nós teremos vastas áreas do país para que proprietários individualmente briguem contra ONGs, contra a igreja, contra a opinião pública e contra o nosso homem urbano. O brasileiro que está lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, o brasileiro que está lá em Salvador, e que olha e fala assim: quem está maltratando os índios? Coitado dos índios, tem tanta terra, fazendeiro de Mato Grosso está explorando o índio, retire-o de lá, dê para o índio. E assim nós vamos fazendo arbitrariedades, e assim nós vamos tratando diferente brasileiros que estão construindo essa nação. O governo da presidente Dilma, há 2 meses atrás, a ministra da Casa Civil, alertada sobre a situação do norte do Paraná, pediu um estudo para a Embrapa, utilizando uma válvula que tem no decreto do então ministro Jobim, de utilizar outros órgãos. Então ela pede para a Embrapa. A Embrapa resta provado que aquela região já está ocupada há muito tempo,
que ali não seria uma área indígena, suspende a ministra da Casa Civil qualquer estudo a posteriori no estado do Paraná. Passados 15 dias, o governador do Rio Grande do Sul leva e fala: olha, estão querendo a FUNAI do Rio Grande do Sul as terras dos gaúchos. A ministra da Casa Civil atende o governador Tasso Genro e suspende no Rio Grande do Sul. Isso fez com que no Mato Grosso do Sul se desrespeitasse daquela fase em diante toda e qualquer forma de lei. Invasões generalizadas, bang bang, ninguém mais se entendia. A lei foi rasgada no Jornal Nacional porque não passava de um papel. Esta posição do governo de colocar o Ministério das Cidades, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário para também dar laudos complementares ao da FUNAI, somente prorroga o sofrimento. Isto não atende aos índios, isto não atende aos proprietários, isto vai jogar um irmão contra o outro. Isso vai fazer com que o Mato Grosso do Sul passe os próximos 100 anos sendo considerado um estado pária. Ninguém vai querer investir naquele estado. O Ministério Público utiliza de forças coercitivas para que as pessoas não comprem produtos daquele estado. Nós estamos numa situação em que ou nós entendemos que há de se construir um pacto indígena para que índios que estão no isolamento tenham um tratamento, índios em áreas antropizadas tenham outro, e que a União indenize aqueles que foram convidados por ela para ocupar o solo desse país. Que a União não faça como foi feito na véspera da morte do índio Osiel, aonde eu estava presente na reunião e gravei, dizendo: primeiro, a Polícia Federal não vai lá fazer nenhum tipo de retirada de índios. Quem tem que fazer é a Polícia Militar, como foi feito e falado pelo ministro Adams, pelo ministro José Eduardo. Não cabe para a União falar que mais 5 ministérios suspende para a demarcação. Fiquem tranquilos, mas nos ajudem, porque a opinião pública vai nos cobrar a responsabilidade. Nós não vamos ser aval de medidas protelatórias covardes, como essa de colocar mais 5 ministérios para deixar a igreja do lado dos índios e a igreja do lado daqueles que ela entende que seja a sua missão. Fico extremamente triste de ter que vir a esse plenário fazer esse tipo de fala, mas acho extremamente importante que o faça. Deputado Reinaldo Zambujo, na sequência, deputado Ronaldo Caiado. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo assunto que você toca hoje nessa tarde aqui na Câmara dos Deputados, e principalmente, deputado, a questão específica do nosso Mato Grosso do Sul. Você citou a questão de Raposa Serra do Sol, e ali só para a gente rememorar um pouco, a decisão serviu para que o governo federal atuasse naquela reserva, retirando todos os produtores ali que viviam ali, com a força policial que foi noticiada pelo Brasil e pelo mundo inteiro, e não esperou a decisão e a votação dos embargos, que até hoje o governo tem alegado. A própria ministra Gleice usou aquele dia, eu venho esperando, nós esperamos a portaria 303, que foi editada pela AGU, e num ato de fraqueza, de covardia, no outro dia cancelaram. Então,